nos afetou. Quando Adão e Eva pecaram, nós fomos afetados. Afetados pela fadiga, afetados pelo cansaço, afetados pela tristeza, pela angústia. Tudo que há de ruim em nós e ao nosso redor, veio até nós, chegou até nós por conta da queda. Então, naturalmente, nós tendemos à inércia. Naturalmente, nós tendemos ao comodismo. Naturalmente, nós tendemos a querer ficar na zona de conforto. Se algo está bom, deixa. Já viu aquele ditado? Né? Se já está bom, não mexe. Pelo contrário, irmãos, uma vez eu vi uma frase, eu achei fantástica. Uma senhora empresária, dona de um império, ela sempre dizia: não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E a gente percebe isso na palavra de Deus, que nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, dia a dia. E Paulo vai dizer, vai usar a referência do dia, né? De glória em glória, é de vitória em vitória, de passo em passo, de passo a passo, um dia após o outro. Você veja que Deus criou o ser humano e já demonstra isso na criação do homem, como um ser natural, né? A gente já nasce bebezinho ali, glória a Deus, porque senão, coitada das mulheres, né? Se nascesse grande, como é que ia ser? Deus faz tudo perfeito. Mas nasce ali pequenininho e a criança precisa se desenvolver, senão ela morre. Ela precisa crescer, ela precisa se alimentar, ela precisa se desenvolver em todos os aspectos da vida, intelectual, emocional e fisicamente, para alcançar a estatura perfeita. E Paulo vai dizer também isso, a imagem de Cristo. E é para isso que nós precisamos nos desenvolver. E por isso nós precisamos de perseverança, porque senão a gente vai desistir no primeiro obstáculo que aparecer. E muitas vezes isso acontece, não é verdade? Não no primeiro, às vezes no segundo, no terceiro, no quinto, no 10º. Quantas vezes Deus já falou no nosso coração, trouxe sonhos. E eu comecei a mensagem de hoje lembrando você dos sonhos de Deus para nós como igreja. Porque às vezes a gente se esquece. Ou às vezes a gente até lembra, mas a gente não quer pagar o preço para que isso aconteça. Porque para tudo na vida tem um preço, não é verdade? Tudo. E a caminhada com Cristo não é diferente. O preço que nós jamais poderíamos pagar, Ele já pagou. O preço da nossa salvação. O preço do perdão do meu e do seu pecado. Ele já pagou na cruz. Nós estamos estudando na célula e nós vimos ali no livro de Efésios, Paulo dizendo que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é pelas nossas obras para que ninguém se ache melhor do que ninguém, para que ninguém se glorie. Mas, Paulo vai continuar dizendo que nós fomos criatura de Deus, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando Cristo morre na cruz e nos dá acesso, e o Evangelho vai dizer que quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo, representando essa distância, esse distanciamento que o pecado nos faz com Deus. E Paulo vai dizer isso, que o pecado traz separação entre nós e Deus. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele paga o preço do nosso pecado, Ele rasga o véu, ou seja, Ele nos dá acesso à presença de Deus. E agora nós podemos nos achegar com ousadia, pelo novo e vivo caminho, o sangue da nova aliança. Hoje eu e você podemos nos achegar a Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Isso precisa trazer alegria ao nosso coração. Isso precisa trazer contentamento ao nosso coração, sim. Mas isso precisa ser um combustível para a nossa caminhada. Nós não podemos parar e unicamente pensar: Cristo me salvou, glória a Deus, está tudo bem, agora eu vou sentar no sofá espiritual. Vou ficar aqui quietinho, assistir um filme na Netflix de Deus. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso significa que junto com a salvação, Deus nos deu um propósito. Deus nos deu uma identidade.
E o nosso propósito, a nossa identidade é identificada em Cristo Jesus. Você veja que ele perseverou até o fim. E Paulo vai dizer isso. Que por ele perseverar até o fim, lhe foi dado um nome que está sobre todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará no céu e na terra. E toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, a nossa perseverança, que é consequência da nossa salvação, Deus nos dá essa incumbência, Deus nos dá as ferramentas e Deus nos capacita para essa boa obra. Por quê? Porque o nome dele precisa ser glorificado. O nome dele já é glorificado, mas ele quer ser glorificado através de nós. Ele não precisa, mas ele deseja. Ele nos ama a tal ponto de querer se revelar através de nós. Deus poderia fazer o que ele quisesse fazer, mas ele escolheu a mim, ele escolheu você, para que através da nossa vida, para que através dos nossos dias, dos nossos anos nessa terra, o nome dele seja glorificado. Então nós temos esse privilégio de poder sermos coparticipantes da obra de Deus através de Cristo. De podermos fazer parte daquilo que Deus está construindo nessa terra. E que vai concluir, culminar na volta de Jesus. Querido, então nós precisamos entender a necessidade da perseverança. A perseverança é uma qualidade transformadora, é algo que se nós desenvolvermos com a ajuda do Espírito Santo, vai transformar não somente a nossa vida, mas vai transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vai trazer um impacto que não vai somente funcionar e operar ali momentaneamente, mas vai ser algo que vai reverberar na eternidade. A Bíblia diz que as recompensas, o galardão, ele vem pelas obras. A salvação vem pela fé, mas a recompensa que Deus tem para cada um de nós, ela vem por meio das obras. E nós vemos isso em Jesus. Ele concluiu a obra dele, ele foi recompensado pela obra dele. E não vai ser diferente conosco. E não é diferente conosco na nossa vida aqui, como ser humano comum. Cada um é recompensado segundo as suas obras. No seu trabalho, você é recompensado segundo as suas obras. Nos seus estudos, na sua vida conjugal, familiar, na construção das suas emoções, ministerialmente, espiritualmente. Lembra que a intimidade é reservada para aqueles que o buscam e que o temem. Então, queridos, existe a nossa coparticipação com Cristo. Ele já nos deu acesso, ele já abriu a porta, ele já nos deu as ferramentas, ele já enviou o Espírito que nos ensina todas as coisas e que conhece, ele prescruta as profundezas de Deus, ele conhece profundamente tudo de Deus e sobre a vontade de Deus para nós, porque o Espírito Santo é Deus. E ele está em mim, ele está em você. E se nós entendermos isso, nós vamos perceber, irmãos, que tudo que a gente precisa, a gente já tem. A gente só precisa buscar. E Paulo vai dizer que em Efésios que isso realmente acontece. Nós já temos tudo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas para que a vontade de Deus aconteça, para que nós vivamos, sejamos abençoados, possamos construir algo de valor, algo relevante nessa vida, algo que não vai acabar quando a gente morrer, nós precisamos da graça e do favor e da intervenção do Espírito Santo. E buscar, e fazer a nossa parte. Então, a perseverança é uma qualidade transformadora que nós devemos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo. Ela funciona como uma engrenagem que vai transformando intenções em realizações. Todos temos desejos e vontades, mas todos realizamos os desejos e as vontades que há em nossos corações? Não, obviamente que não. E graças a Deus que não é verdade? Porque se a realizássemos, estaríamos perdidos. Mas, querido, quando a perseverança é direcionada com essa visão que eu estou tentando transmitir para você, pela graça de Deus, pela intervenção do Espírito Santo na minha vida, quando a gente compreende que
se direcionarmos a perseverança para o lugar certo, com a visão certa, com as convicções certas, queridos, ela vai transformar intenções em realizações. As intenções do coração de Deus serão realizadas em nós e através de nós. O nome de Jesus será conhecido e glorificado em nós e através de nós. Nós viveremos os milagres, os prodígios, as maravilhas que o Evangelho diz que a igreja de Cristo viveria. Nós seremos prósperos e abençoados, porque essa é a vontade de Deus para nós. Mas se nós direcionarmos a perseverança para o lugar certo, da maneira correta, com entendimento adequado, intenções que se realizam em todas as áreas da nossa vida. Quer ver só? Abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Romanos 5, do verso 3 ao verso 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Eu vou me alegrar, eu vou me gloriar nas tribulações? Paulo vai nos dar a resposta disso, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então veja que, quando nós direcionamos a perseverança, essa qualidade transformadora, quando nós a direcionamos para o lugar certo, quando nós colocamos ela com a intensidade que é necessária, quando nós nos envolvemos com a obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer fazer em nós através de nós, nós passamos a enxergar as coisas de uma forma diferente. A nossa forma de entender as coisas que acontecem conosco ao nosso redor, ela muda completamente. Porque aí a gente passa a enxergar a tribulação não como um prejuízo, como uma dor, um sofrimento, não como algo pura e simplesmente masoquista, sabe? Que ele sabe que se espanca, se bate, aquela pessoa deprimente, depressiva, triste, cabisbaixa. Pelo contrário, a nossa visão muda. A tribulação, nós passamos a enxergar a tribulação como uma ferramenta para que nós possamos perseverar, desenvolver a perseverança. Porque Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. Então, se nós entendemos e olharmos para as tribulações como uma ferramenta para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, as coisas começam a mudar. Porque vai produzir em nós perseverança, e a perseverança, verso 4, produz experiência. E a experiência, querido, a experiência é você passar por algo e vencer esse algo. É de fato você passar, você ir além, você ir para a próxima fase. O pessoal que já jogou videogame sabe como que é. Às vezes você está ali no chefão ali da terceira rodada, e aí morre 2 vezes, morre 3 vezes. E aí você vai tentando de um jeito, tentando de outro, até você passar, e você passa e vence, e vai para o próximo nível. E é essa a vontade de Deus para nós, queridos. Deus quer que a gente vá para o próximo nível. Deus quer que a gente sirva mais, Deus quer que a gente se desenvolva mais, Deus quer nos abençoar mais, para que através de nós e do que Deus está gerando em nós, mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Querido, é a experiência que traz tranquilidade, a experiência que traz maturidade, a experiência que acalma o coração, porque a experiência de alguém que já viu o que Deus fez, a experiência de alguém que já provou na pele o poder de Deus sendo manifestado nos dias maus, nos dias bons, na abundância, na escassez, na dificuldade, na alegria. A manifestação da glória de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É a experiência que a perseverança traz.
E a experiência vai produzir a esperança. A esperança de alguém que sabe em quem tem crido. Pois eu sei em quem tenho crido e sei que Ele se levantará ao meu favor. Não é alguém que ouviu falar. Não é alguém que viu um testemunho. É alguém que viveu um testemunho. É alguém que viveu, que viu acontecer consigo, em sua casa, na sua família. A esperança de alguém que sabe, que tem a convicção do Deus o qual Ele serve. Essa é a vontade de Deus para nós. Ora, a esperança, verso 5, não nos deixa decepcionados. Aleluia. A esperança não nos deixa decepcionados. Sabe quando você coloca a sua expectativa em algo ou em alguém, e você fica ali esperando, e você fica ali olhando, e fica, sabe, já aconteceu isso com você, e esse alguém não corresponde? Isso acontece muito no primeiro amor, não é verdade? Aquela pessoa que você amou, que você idealizou, mas que não deu certo, não aconteceu, não era. E aí a gente se frustra, e aí a gente se abate. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Essa esperança, essa viva esperança, daquele que olha para Cristo, daquele que olha para Deus, daquele que sabe, que conhece o Deus que serve, daquele que tem experiência, que caminha com o Senhor, daquele que persevera, que continua indo, que continua adiante, que não se deixa desanimar. Esse tal não vai se decepcionar, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A nossa esperança é viva, a nossa esperança é eterna, a nossa esperança é real, a nossa esperança é ilimitada, a nossa esperança não erra, porque ela é o próprio Cristo. Ela está no próprio Cristo. Então, queridos, nós precisamos perseverar para que essa construção aconteça em nossa vida. Olha só para o cotidiano, para o natural. Eu separei aqui alguns exemplos. Olha os atletas olímpicos. Homens e mulheres que perseveram durante 4 anos, pensando em uma única competição, em um único momento. Você já imaginou você ficar 4 anos abrindo mão de comer o que você quer comer, de dormir o tanto que você quer dormir, de acordar na hora que você quer acordar, se esforçar ao máximo, muitos ao ponto até de se contundir, de tanto que se esforça, de tanto que se dedica, e focado naquele propósito, focado naquela competição, focado naquela medalha. Algo tangível, mas algo material que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Algo que é momentâneo, que é passageiro. Mas eles estão lá, 4 anos, dedicados, empenhados, focados com esse propósito. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, um senhor chamado Geraldo Rufino. Não sei se você já ouviu falar dele. Esse homem é um empresário, um grande empresário do nosso país. E ele quebrou 6 vezes. Você imagina você começar um negócio, empenhar em esforço, empenhar recursos, empenhar dedicação, e você quebrar esse negócio 6 vezes. 6 negócios diferentes ele quebrou. Mas ele parou? Não. Ele perseverou, ele continuou. Ele foi adiante até obter êxito. E ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do nosso país. Queridos, e por algo que acaba. Lembra da passagem que nós lemos na célula? Do jovem rico? Que ele tinha tudo, ele disse que ele tinha, a colheita dele foi grande, ele ia ter que destruir os celeiros para construir maiores, ele poderia descansar, repousar, relaxar, porque o que ele tinha era suficiente. E o Senhor diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. A gente não sabe quando virá o nosso fim. A gente sabe que ele virá
seja através da morte física ou do retorno de Cristo. Mas a gente não sabe. E quantos homens e mulheres se esforçam, irmãos, muitas vezes até mais do que nós, por aquilo que é eterno. Nós, às vezes, somos mais desleixados com aquilo que é eterno do que homens e mulheres que se esforçam por aquilo que é passageiro. Onde está a lógica nisso? Não faz sentido. E trazendo para a nossa vida como cristão, como crente, servo de Deus, olha o exemplo de Noé. Noé perseverou crendo em uma promessa baseada em algo que jamais havia acontecido. Nunca tinha chovido. Ninguém nem sabia o que era chuva. Ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Exatamente do jeito que Deus mandou ele fazer. Durante décadas. Olha José. Perseverou crendo em um sonho. Já imaginou? Um sonho. Deus deu um sonho a ele. E ele segurou, ele se agarrou nesse sonho que Deus havia dado a ele. E ele perseverou até o fim, até conquistar esse sonho, até Deus realizar esse sonho na vida dele. Olha Davi. Perseverou, queridos, em esperar o tempo de Deus para viver as promessas. Ele foi ungido rei quando jovem e assumiu o trono depois de mais adulto. Foram anos, Davi fugindo das injustiças de Saul, da perseguição de Saul, sem questionar Deus, sem se revoltar contra Deus, crendo nas promessas de que Deus um dia o faria rei. Perseverou em amar Deus, em reconhecer os seus pecados e se submeter à vontade de Deus. Lembra que Davi pecava e ele pecou muito, ele fez muita coisa errada, e é maravilhoso ver isso na Bíblia, porque nós vemos o exemplo de um homem que foi segundo o coração de Deus, mas era um homem falho como eu e você, mas ele não parava na sua queda, na sua falha. Ele as reconhecia, ele se arrependia e ele prosseguia. Ele prosseguia em buscar Deus, ele prosseguia em ser fiel a Deus, em buscar ser fiel a Deus, em conhecer a Deus, em amar a Deus, em dar o melhor do que ele tinha, do que ele era para Deus. Ao ponto dele falar, olha, eu quero construir, eu estou aqui num palácio maravilhoso, e a presença, a arca está numa tenda, eu quero construir um palácio para a presença de Deus, eu quero dar o meu melhor para a presença de Deus. E ele fez, irmão, não com as próprias mãos, porque foi Salomão que construiu o templo, mas tudo que Salomão precisava, ele deixou reservado. Tudo, exatamente tudo. Salomão não se preocupou com nada. Tinha trabalhadores, tinha as ferramentas, tinha os materiais para fazer o melhor para Deus. E nós? Estamos perseverando, estamos desenvolvendo essa habilidade com a ajuda do Espírito Santo para dar o nosso melhor para Deus? Queridos, nós precisamos perseverar, porque sem a perseverança, a gente precisa ter a certeza de que nós vamos fracassar. Sem perseverança não há vitória. Não tem como chegar lá. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. Olha Apocalipse, as cartas às igrejas de Apocalipse. Todas elas dizem isso, aquele que perseverar até o fim. A perseverança é algo necessário para que haja vitória. Para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que a gente se empenha a fazer. Mas, queridos, a vontade de Deus é que a gente seja próspero. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, nós precisamos perseverar até o fim para sermos salvos. Deus deseja que a gente alcance esse espírito perseverante, pois a perseverança trará consigo as suas recompensas. Olha só, vou ler esse texto, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11. Mas você, homem de Deus, Paulo falando a Timóteo, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Portanto, também nós, visto que
temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que nós vamos fazer isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha para Jesus. Queridos, nós precisamos perseverar, porque Jesus nos deu o exemplo de maior perseverança. Ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, ele pagou o preço até o fim, ele fez tudo o que precisava ser feito, tudo aquilo que nós não poderíamos fazer, ele fez. Ele nos deixou o exemplo de como viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Querido, nós precisamos perseverar, mas nós precisamos, para perseverar de forma inteligente, de forma eficiente, da forma que Deus quer, nós precisamos diferenciar perseverança de teimosia. Porque às vezes a gente confunde perseverança com teimosia. Digo por mim mesmo, tá? Digo por mim mesmo, às vezes a gente é teimoso. E se acha perseverante. Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, a perseverança é a firmeza e a constância na execução de um propósito, na busca de um objetivo, na manutenção de uma convicção, vencendo as dificuldades e os obstáculos que se colocam à nossa frente. Ela não é uma teimosia cega e egoísta. Ou seja, a perseverança que Cristo tem para nós, ela não é cega, ou seja, ela não é guiada por aquilo que nós achamos que devemos seguir. Eu acho que eu devo ser perseverante nisso, porque eu acho, porque eu simplesmente acho. Não é por aquilo que a gente acha, não é por aquilo que a gente tem como verdade, não é egoísta, ou seja, não é voltada para os próprios interesses. A perseverança, ela vem de alguém que compreende o que Deus tem para nós. A perseverança, ela precisa ser construída através do conhecimento da palavra de Deus. Através daquilo que Deus declara para nós, daquilo que Deus deixou registrado, dos caminhos que Deus deixou registrado, para os quais nós devemos prosseguir. Não é que eu acho que eu devo fazer isso, é porque a Bíblia diz que eu devo fazer isso. Porque se nós formos parar para pensar, é teimosia viver por aquilo que a gente acha, porque as nossas motivações, as nossas verdades, elas mudam, não é verdade? O mundo tem 300 milhões de verdade. Ou seja, não é verdade. O que não muda, o que é eterno, o que é para sempre, o que é o mesmo ontem, hoje e sempre, é Cristo, é a palavra de Deus, porque a palavra revela Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então, se nós queremos viver uma vida de perseverança e alcançar e conquistar tudo que Deus tem para nós nessa vida e na eternidade, a nossa perseverança precisa estar baseada na palavra de Deus, não nos nossos achismos. A Bíblia diz, glória a Deus, então é nisso que eu vou perseverar. A Bíblia não diz, então eu não vou perseverar. A Bíblia diz o contrário, que eu devo me afastar desses caminhos, dessas direções. Então é isso que eu vou fazer. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, não é por aquilo que eu tenho por importante, mas por aquilo que a palavra de Deus, revelada a nós pelo Espírito Santo que habita em nós, nos mostra que é importante, que é necessário, que é o caminho que Deus tem para nós. Permanecer debaixo da soberania e do tempo de Deus. Perseverança tem a ver com isso, irmãos. A verdadeira perseverança tem a ver com
uma atitude de alguém que se coloca debaixo da soberania de Deus. Ou seja, alguém que abre mão daquilo que acha, daquilo que entende e se apodera daquilo que Deus tem para nós. O caminho, a verdade e a vida. Foi isso que Jesus disse. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. Não existem várias verdades, só existe uma verdade, que é Cristo Jesus, revelado a nós por meio da palavra de Deus. Por isso que nós estamos nesse propósito de leitura da palavra de Deus. Porque como nós vamos perseverar num caminho que a gente não conhece? Hoje a gente tem o Waze, tem o Google Maps, né? Esses aplicativos que nos ajudam a chegar num determinado destino. Mas, querido, lembra quando não tinha? Eu não dirigia na época porque eu sou jovem. Mas eu lembro que os mais experientes abriam um mapinha assim, ó, que ia se desdobrando, e aí tinha os quadrantes, né? A1, D3, E5. Aí você achava a rua, ia no quadrante e tal, fica perto da onde? E aí você ia seguindo ali no mapinha até chegar onde você quer. Você tinha um mapa. Agora pensa, esse dia eu estava falando com o irmão, ele falou quando ele veio morar para Bauru, achei bem legal. Ele não conhecia a cidade, ele veio de fora. Ele falou que o que ele fazia para ele conhecer a cidade? Ele pegava, ele saía andando, de moto. Irmãos, e ele até falou que uma vez ele se perdeu. Ele falou, meu Deus do céu, onde é que eu estou? E agora, não sei onde eu estou, não conheço nada, ficou perdido e foi até achar um rumo. Mas, queridos, é isso que acontece se nós queremos direcionar a perseverança de uma forma egoísta, através da teimosia, sabe? Aquela pessoa que Deus está falando que é para ir para cá e a pessoa está indo para cá. Deus deixou claro, é Cristo. Você tem que olhar para Cristo. Você tem que seguir o exemplo de Cristo. Deixa eu vir para cá, né? Você tem que seguir o exemplo de Cristo, tem que olhar para Cristo. Você tem que ser como Cristo. Você tem que crescer, você tem que se desenvolver. Você tem que alcançar a estatura de Cristo. Você tem que chegar a cada dia mais parecido com Ele. Olhar para ontem como você era e dizer, Deus, hoje eu vou me tornar um pouquinho mais parecido com o Senhor. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais, mas trabalha com a própria mão. Faz aquilo que é certo. Mas não, aí às vezes a gente quer ficar para cá. Quer contar uma mentirinha, quer dar uma roubadinha na prova. É lá, irmãos. Aqui é teimosia. Aqui é perseverança. Aqui produz bons resultados. Aqui a gente conquista, aqui a gente cresce, aqui a gente desenvolve, aqui a gente vive para a glória de Deus, aqui o nome de Jesus é glorificado, aqui a gente vive milagres, aqui a gente prospera, aqui é passageiro, aqui é momentâneo. Aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem destrói. Aqui acaba o chão. E aí? Mas aqui não, irmãos. Aqui é eterno. Aqui é firme. É sólido. Porque Cristo é a rocha inabalável. E aquele que constrói a sua vida sobre essa rocha, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir os rios, mas essa casa não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. Isso é perseverança, não é teimosia. É permanecer debaixo da soberania e do tempo de Deus. É esperar o tempo de Deus, é saber esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Lê Eclesiastes, você vai ver, há tempo para plantar, há tempo para colher. Às vezes você quer colher sem ter plantado, não dá. Há tempo para sorrir, mas também há tempo para chorar. A Bíblia diz, chorai com os que choram. Tem tempo para todas as coisas, e Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas em nossas vidas. É permanecer assim, com constância e com coragem, mantendo a fé, a esperança, a fidelidade aos princípios de Deus, suportando com firmeza os ambientes desafiadores que estão adiante de nós. Isso vai acontecer. É a palavra de Deus, repito, é a palavra de Deus que deve ser a nossa fonte de perseverança. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1. Eu pedi para você separar Tessalonicenses, mas rodamos bastante e ainda não chegamos. Calma que nós vamos chegar.
2 Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 ao 9. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 9. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. E veja que o domínio próprio vem antes da perseverança, porque o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. É Ele quem produz em nós. E a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, não basta estar presente, precisa aumentar cada vez mais. Farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Quem não tem estas coisas é cego, a teimosia cega. Por isso nós precisamos direcionar esse espírito perseverante para aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos direciona, nos fala, nos revela. Porque senão vai ser algo cego. Só enxerga o que está perto. Não tem visão de longo prazo, não tem visão de futuro. Não consegue enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida lá na frente. E aí, queridos, fica difícil. A gente precisa perseverar de forma consciente, inteligente, sábia, com entendimento. É avançar e crescer com paciência, com constância, investindo os recursos necessários para alcançar o resultado que o Senhor tem para nós em todas as áreas da nossa vida. Profissional, familiar, a Bíblia fala sobre tudo. Você já perguntou para Deus, Deus, como o Senhor quer que eu construa a minha família? Quem ainda não construiu? Qual é o padrão de homem, de mulher que o Senhor quer que eu me case? Quais são as características que o meu cônjuge precisa ter? Onde eu devo buscar? Como eu devo buscar? E para quem já é casado, já tem sua família, como eu posso construir a minha família debaixo da bênção de Deus? Qual é o propósito que Deus tem para o homem no casamento? Qual é o propósito que Deus tem para a mulher no casamento? Como deve ser a minha relação com o meu cônjuge? As minhas atitudes práticas do cotidiano. Estamos falando do dia a dia. A Bíblia fala a respeito disso, querido. Como eu devo criar meus filhos? Qual é a importância que eu devo dar para o ministério, para a obra, para o dom, o talento que Deus colocou na minha mão? Como eu devo construir a minha vida profissional? Para que lado eu vou? O que eu faço? Como eu faço? Aonde eu vou chegar? Tudo isso a palavra de Deus revela a nós, mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar, como disse aqui Pedro, buscar esse conhecimento na palavra de Deus. É aqui que tem o melhor para nós. E no que nós devemos perseverar? Tem um monte de coisa que a gente precisa perseverar. Falei aqui sobre diversas áreas da nossa vida. Mas nós precisamos perseverar principalmente em 3 coisas. Perseverar na fé, perseverar no amor e perseverar nas boas obras. Se a gente começar por aqui, irmãos, a coisa vai andar, vai deslanchar. Pode ficar tranquilo que vai deslanchar.
Se a gente olhar para essas 3 áreas da nossa vida, a coisa vai caminhar. Nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Por que perseverar na fé? Porque a fé é o principal ingrediente da vida do cristão. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é o principal ingrediente. Quem sabe cozinhar, sabe aí que tem receita que se você tirar aquele ingrediente, a receita desanda, não é verdade? Se tirou aquilo ali, não vai acontecer. E na vida cristã é assim. Nós precisamos perseverar na fé, porque sem fé não dá para agradar a Deus. Sem fé não dá para receber salvação. Porque aí a gente não vai crer. Não é verdade? E aí, se a gente não recebe a salvação, querido, o restante não vai vir. Porque a principal obra que Jesus fez, a principal conquista de Jesus por nós foi a salvação. Todo o resto vem junto. É consequência. Vai vir automaticamente. Claro, se a gente perseverar na fé. É por meio da fé que nós recebemos tudo o que Deus tem reservado para nós. Nada acontece no reino de Deus sem fé. Olha para a Bíblia, olha para os homens e mulheres de Deus. Tudo o que Deus prometeu e fez aconteceu através da operação da fé. A fé daquele que primeiro recebeu e creu e perseverou naquilo que estava crendo. A salvação é isso. Precisa perseverar. As recompensas é assim. Precisa perseverar. Se a gente olha para o natural, já é assim, quanto mais no espiritual. Perseverar nas disciplinas espirituais, na oração, no jejum, na palavra, na comunhão dos santos. Queridos, é aqui que a gente é moldado, é lapidado pelo Senhor. É fácil a gente ser crente dentro de casa. Hoje está uma onda dos crentes igrejados. Querido, aí é fácil. Não tem ninguém para te confrontar. Não tem nada para te amolar, não é verdade? A Bíblia diz, sejam suportes uns dos outros. Como que a gente vai ser suporte de si mesmo? Não tem como. A gente precisa da comunhão com os santos. E glória a Deus porque você está aqui hoje. É a comunhão, está aprendendo, está desenvolvendo, está exercendo o dom, está sendo um instrumento de Deus. Às vezes, como a pastora disse aqui no começo, às vezes é um abraço, é um sorriso. Que às vezes a gente não sabe como cada um entra por aquela porta. A gente precisa ter essa consciência. Eu não sei o que você passou durante a sua semana. Mas Deus sabe. E às vezes Ele vai usar um abraço para te fortalecer, um sorriso para te animar. Uma palavra de Deus que você recebe, é uma canção que é cantada aqui, você conectado ao céu. Você se conecta a Deus por meio dessa canção e entrega os seus problemas, as suas adversidades, as suas lutas a Deus. E dá mais um passo, e continua mais um pouco. E assim você vai, e assim nós iremos. Mas é necessário, queridos, a perseverança na fé. Crer que o que Deus nos deu é importante. Crer que o que Deus nos disse é necessário. É necessário separar um tempo para Deus. É necessário separar um tempo para o Senhor. Para conhecê-lo, para falar com Ele, para ouvi-lo. Para aprendermos, nos desenvolvermos. Provérbios no capítulo 10, no verso 12, vai dizer que o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Como que nós vamos desenvolver, como que nós vamos nos desenvolver no Senhor se a gente não caminhar junto? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você tem talentos e habilidades que Deus te deu para o meu desenvolvimento e vice-versa. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos caminhar juntos. Nós somos o corpo de Cristo. Mas para isso, primeira coisa, precisa ter fé. Olha só, agora nós vamos lá para 1 Tessalonicenses. E presta atenção, porque nós vamos ler alguns versículos. É importante olhar os detalhes desses versículos. Porque existem riquezas nos detalhes desses versículos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, aliás, no capítulo 1, vamos começar aí do 1.
1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 5. Olha o que Paulo está dizendo da igreja de Tessalônica. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai, do quê? Da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Que nós precisamos perseverar em uma fé operante, em uma fé ativa, uma fé que cresce, que se desenvolve, uma fé prática, uma fé constante, uma fé que produz resultados, por meio do conhecimento da palavra de Deus, que é manifestada pelo poder do Espírito Santo. É o conhecimento da palavra, é a manifestação do Espírito, que vai trazendo fé, e por meio dessa fé nós vamos continuando, nós vamos perseverando nos caminhos do Senhor, produzindo em nosso coração convicção, dedicação, firmeza. São palavras que Paulo diz aqui a respeito dos irmãos de Tessalônica. Nós precisamos aprender com os exemplos que Deus nos dá. Aí vai mais um pouquinho para frente, capítulo 5. Olha o verso 4 em diante. Aliás, vamos, verso 1 primeiro, né? 5, verso 1, do 1 ao 5. Irmãos, no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Não, perdão, é o capítulo 5, esse verso aí é de Romanos, não é desse texto não. Vamos um pouco para frente aí, no verso 4. 1 Tessalonicenses 5, verso 4. Vi que não tinha nada a ver, não é isso não. 5, 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Vocês não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. É uma fé que esclarece a nossa identidade em Cristo. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós andamos no caminho que Jesus deixou para nós, no exemplo que Ele nos deu. Esclarece a nossa identidade, nos capacita a compreender o que nós devemos fazer e produzir esperança e sobriedade em nós. Nós precisamos ser sóbrio, precisamos ser vigilante. Mas para isso precisa haver perseverança. Nós precisamos continuar. Nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos observar se de fato nós estamos vivendo e construindo uma vida de perseverança ou de teimosia. Nós precisamos observar, nós precisamos entender, esclarecer a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Deus. Isso precisa estar claro na minha e na sua mente, no meu e no seu coração. Nós somos filhos de Deus e tudo que Deus tem preparado para nós. E nós precisamos compreender e construir essa perseverança na fé e no amor, como nós lemos aqui. E como o texto de Provérbios que eu li, que fala que o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. E 1 Pedro também vai falar a respeito disso. 1 Pedro capítulo 4. Passa um pouquinho para frente.
1 Pedro capítulo 4, verso 7 ao verso 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Perseverar na fé, perseverar no amor. O amor, queridos, é algo que constrói, não é algo que destrói. O amor vai além de emoções. Nós vemos aqui que o amor, ele é demonstrado, ele é efetivo através de atitudes. Ele cobre multidão de pecados, ele olha com misericórdia, com graça. Ele lembra de que todos somos pecadores. Ele age com misericórdia, e os misericordiosos receberão misericórdia. Ele cuida, ele recebe. O amor não reclama, o amor não é uma emoção. O amor é atitude. Ele serve da forma que você recebeu, com aquilo que Deus te deu. O amor é demonstrado através da servidão, do ato de servidão. De amar o próximo como a si mesmo, como Jesus disse. Ame a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. É o café, né? Obrigado, pastor. Esse acrônimo é legal para lembrar, o café. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei dos profetas. É nisso que nós precisamos perseverar. O resumão está aí. Persevera em fé, persevera em amor. Perdoa mais uma vez. Anda mais uma milha. Dá mais uma chance. Ensina de novo. Tem misericórdia de novo. É fácil a gente olhar os erros e os pecados dos outros. Mas e o nosso? É difícil? Claro. Por quê? Porque aí requer humildade. A gente precisa ser humilde. De parar de olhar para fora e olhar para dentro. Parar de olhar para o erro e para o pecado do outro e olhar para o nosso. E pedir com que Deus tenha a misericórdia de nós. Não somente de mim, mas de nós. E que nós, pelo poder e a manifestação do Espírito Santo, possamos viver nesse caminho de fé e de amor. Construir relacionamentos baseados no amor. Não em uma emoção, não em um sentimento. Porque as emoções e os sentimentos são passageiros. Mas o exemplo maior de amor, que foi o que Deus... Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. E mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele enviando Jesus para morrer na cruz por nós. Ele provou o seu amor através de atitudes. Nós provamos o nosso amor através de atitudes. Então persevere nesse caminho de amor. É um caminho. São atitudes constantes, diárias, que a gente vai desenvolvendo na nossa caminhada. E o que mais? Persevere nas boas obras. Aqui abrange, né, muita coisa. Como eu citei o texto de Efésios, né, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, nós precisamos perseverar em Cristo Jesus, perseverar nas boas obras. São caminhos, são construções, né? Se a gente pensa em obra, o que a gente pensa? Construção, né? Construção civil. Fala obra, já a primeira coisa que vem na cabeça, né? Os pedreiros lá batendo, e martelete, furadeira, e chave. Primeira coisa que vem na mente, não é verdade? Você fechar o olho e falar obra. Primeira coisa que vem na mente. É isso, querido, é algo que está ali, ó, sendo trabalhado, que está sendo construído, que está se empenhando esforços, que está se empenhando habilidades, que está se empenhando ferramentas para que algo seja construído, algo de valor,
algo que vai beneficiar não só a si, mas outras pessoas também. Essas são as boas obras que Deus preparou de antemão para nós em Cristo Jesus. Então a gente tem que olhar para Jesus e observar quais são as boas obras. Volta lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, por favor. Para a gente terminar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 ao 10. E vocês se tornaram, nós já lemos o começo, né? Agora vamos continuar. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo, olha só, para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo, como vocês converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que a gente percebe aqui, queridos? Continuidade do texto que a gente estava lendo. Paulo está dizendo, olha, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Então nós precisamos perseverar nas boas obras, como? A palavra-chave aqui é exemplo. Quais são os exemplos que nós estamos perseverando, que nós estamos perseguindo, que nós estamos espelhando? Paulo vai dizer que a igreja de Tessalônica, eles se espelharam em Paulo, Barnabé, Silvano, né, que é Barnabé e Timóteo, e eles se espelharam no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, olhar para os homens e para as mulheres de Deus que estão ao nosso redor e nos espelharmos neles. E observarmos aquilo que é bom e construirmos e trazermos essas características para a nossa vida com a graça de Deus. E olharmos para Cristo, que é o maior e melhor exemplo de todos. E construirmos como Cristo construiu uma vida de perseverança, né? Um propósito de perseverança. Exemplos que a gente precisa seguir, colocar em prática através da fé. Desenvolver um caráter aprovado. O caminho que a gente deve seguir. Por quê? Porque assim, queridos, nós vamos contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos ser modelo, nós vamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. É o que Paulo está dizendo aqui a respeito da igreja de Tessalônica. Pessoas de vários lugares olhando para eles e vendo o que é ser cristão. E vendo o que é Cristo, e conhecendo, e entendendo a Cristo através do exemplo que esses irmãos estavam dando. Por isso nós precisamos perseverar nas boas obras, porque se nós perseverarmos nas boas obras, o nosso exemplo vai falar mais alto do que muitas vezes as nossas palavras. Às vezes você vai chegar num lugar e a gente vê isso, graças a Deus, nós temos homens e mulheres aqui, que são assim, que chegam em ambientes e que você percebe o respeito que essa pessoa carrega. A reverência, a honra. A pessoa é honrada, a pessoa é reverenciada, a pessoa é amada, é respeitada. Por quê? Por conta do exemplo, da perseverança que ela construiu ao longo da vida dela. Santidade, honra, autocontrole, a paz que excede todo entendimento e que guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Nós vamos perseverar nessas boas obras, queridos. Perseverar no discipulado. Paulo vai dizer para Timóteo, você persevera em ensinar, em admoestar, em exortar. Persevera naquilo que você aprendeu. Formar discípulos, formar outras pessoas que vão dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. Essas são as boas obras que nós precisamos perseverar. Formar o caráter de Cristo nas pessoas. Nos nossos filhos, nos nossos familiares, nos nossos irmãos. Ser um exemplo de Deus para que o caráter de Cristo seja visto e essa pessoa busque, tenha vontade de buscá-lo. É um esforço diário na manutenção de tudo que a gente já construiu e na construção de tudo que Deus ainda tem preparado para nós. Quem crê que Deus tem muita coisa ainda preparado para você? Para você. Você crê?
para isso, a gente precisa perseverar nas boas obras. Perseverar em construir uma vida de santidade. Alguém que não gera prejuízo para si e que não gera prejuízo para o próximo. Alguém que persevera nos caminhos da honra. Que sabe honrar quem é digno de honra. Respeitar, ser zeloso. Hoje a gente vê uma geração difícil. Nós precisamos nos arrepender. E entender e respeitar e honrar as pessoas que construíram antes de nós. As pessoas que nos deram um exemplo e seguir esse exemplo. É um esforço diário, constante, construído com Deus, para preservar aquilo que nós já construímos e para continuar construindo aquilo que Deus tem para a nossa vida, queridos. Aí vai lá para o capítulo 5 para a gente terminar. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Aí, no verso 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Persevere. Persevere nesse caminho. Persevere nessa construção. Persevere nas boas obras que Deus colocou nas tuas mãos. Persevere em construir uma vida de fé, uma vida de amor. Queridos, e aí, pode ter certeza. O céu é o limite. Que é para lá que nós vamos, né? Glória a Deus. Amém? O céu vai ser o limite. Ele te chamou e Ele vai fazer. Amém? Mas para Ele fazer, nós precisamos deixar Ele fazer. E como que a gente deixa? Perseverando. Perseverando na fé, perseverando no amor, perseverando nas boas obras. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos adorar. Aleluia. Coloque-se de pé. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Comece a falar com Deus. Agradeça a Deus porque Ele preparou para você um caminho de perseverança. Comece a agradecer a Deus porque Ele te deu todas as ferramentas para que você consiga perseverar. Para que você não pare no meio do caminho. Para que você não fique no meio do caminho. Para que você não deixe as coisas pela metade. Persevere nessa fé, persevere nesse amor. Persevere nessa esperança. Persevere nessa construção das boas obras. Persevere, querido, nós somos um corpo. E o que seria da mão sem os pés? O que seria do olho sem a boca? O que seria, querido, dos dedos sem o braço? Nós somos membros e juntos, unidos, somos o corpo de Cristo. Queridos, e Deus tem um propósito para nós. Como membros e como corpo, como indivíduos e como coletivo, como povo de Deus aqui nessa terra. Então feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a pedir para Deus, para que Ele gere em você essa fé. E a palavra de Deus diz que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Mesmo que pequena, ela é suficiente. Se ela for colocada em prática, se ela for direcionada para a palavra de Deus, para as boas obras, para a vida de amor que Deus tem para nós, queridos, ela vai produzir resultado. Então peça para que Deus te ajude a perseverar. Peça para que Deus te ajude a continuar, a dar mais um passo, a dar mais uma oportunidade, a olhar mais uma vez para Cristo, a seguir os bons exemplos, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Você é? Levante as suas mãos então. Declare com seu coração. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor.